decompositores, tá? Eles são organismos facilitadores da decomposição. Eles são chamados, na verdade, de carniceiros, porque geralmente eles se alimentam principalmente de restos de seres mortos, né? Além dos urubus, nós temos também os besouros, principalmente esse aqui da foto, que popularmente ele é conhecido como besouro rola-bosta. E é esse nome mesmo, tá? Que eles têm, porque assim que eles encontram fezes, cocôs, eles entram no meio dessas fezes, né, vão revirando esse material e aí eles facilitam a decomposição. Tem também as larvas que vêm das moscas varigeiras, tá? Essas moscas, por isso que a gente não pode deixar alimento descoberto, sem tampar direitinho, sem guardar, né? Porque se a mosca vier sentar no alimento e deixar seus ovinhos, eles se transformam nessas larvas. E essas larvas, elas colaboram também com esse processo de decomposição, né? Porque elas vão se alimentando ali também da matéria orgânica, tá? E também as minhocas. As minhocas facilitam o processo porque elas remexem a terra, elas deixam entrar mais ar, então vai facilitando o processo. Então, esses aqui são organismos facilitadores, eles não são decompositores. Decompositores são os fungos e as bactérias. Agora, nós vamos ver aqui cadeias e teias alimentares. Esse primeiro exemplo aqui é de uma teia. Quando a gente fala em teia, pensa na teia da aranha. Ela tem fios por todas as direções. Ou seja, dentro de uma teia alimentar eu consigo tirar várias cadeias, tá? Eu posso ir por um lado aqui e pegar, ó, a base da cadeia alimentar, ela vai ser sempre um produtor, né? Uma planta, uma semente, um grão, tá? Uma flor, uma folha, uma raiz, tanto faz, uma parte de uma planta. Então, nós temos aqui plantas, tartaruga, depois da tartaruga nós passamos lá para a onça, do outro lado nós temos plantas, rato, pode ir direto do rato para o gavião, pode ser planta, rato, sapo, serpente até chegar no gavião, tá? Então, tem várias cadeias dentro de uma mesma teia alimentar, tá? Agora vamos para uma cadeia que é mais fácil de entender. Quando eu pego uma cadeia alimentar, primeiro eu tenho que entender 3 coisas, ó. Primeira coisa, toda base da cadeia alimentar, toda a cadeia alimentar, ela sempre vai começar a iniciar de um produtor, de uma planta ou da parte de uma planta. A partir daí nós temos os consumidores. Esses consumidores, eles são primários, secundários, terciários, dependendo da ordem que eles ocuparem nessa cadeia alimentar. O primário vai ser aquele que sempre se alimenta da planta ou de parte dela. O secundário é aquele que vai consumir o primário, o terciário que consome o secundário e assim por diante, tá? Isso é transferência de energia. Por que precisa dessa transferência de energia? É só a gente lembrar que toda máquina precisa de um combustível para funcionar. O combustível dos organismos é o alimento. Então, se ele não se alimenta, ele não vai ter energia para poder realizar as suas atividades, tá? Continuando, nós temos, então, produtor, base da cadeia alimentar, depois os consumidores e, por fim, os decompositores. Vocês estão vendo que para os fungos aí tem setinhas de todas as fases da cadeia alimentar, de todos os organismos. Por quê? Porque o gafanhoto vai comer a planta, ele não come a planta inteira. Qualquer restinho da planta, uma folha que caiu, um pedaço de caule, uma casquinha que cai no chão, os decompositores vão fazer esse processo de decompor a matéria orgânica. Qualquer pedacinho do gafanhoto, uma patinha, uma asa, uma casca, qualquer coisinha, qualquer resto que cair dele, as fezes, os decompositores também vão agir. Do sapo a mesma coisa, da cobra a mesma coisa e do gavião a mesma coisa, né? Então, as cadeias alimentares, elas são sequências alimentares e essas sequências alimentares aí é transferência de energia. Quanto mais pertinho do produtor o organismo tiver, mais energia ele tem, tá? Quanto mais longe, menos energia. Então, quanto mais longe ele estiver do produtor, mais ele vai ter que se alimentar para conseguir a energia de que ele precisa para sobreviver, tá? Então, olha aí a cadeia alimentar. A base da cadeia alimentar, um vegetal, plantas, produtores. Consumidor primário, aquele que se alimenta da planta ou de parte dela. Consumidor secundário, aquele que come o primário. O terciário, o que come o secundário, e o quaternário, aquele que come o terciário, tá? Então, nós temos aqui, ó, produtor, que é o vegetal,
Consumidor primário, o grilo. Consumidor secundário, o sapo. Terciário, a cobra. Quaternário, o gavião. Se eu voltar naquela primeira, a gente pode fazer do mesmo jeito. Produtor, planta. Primário, gafanhoto. Consumidor secundário, sapo. Terciário, cobra. Quaternário, gavião. Tá? Então, isso é uma cadeia alimentar. Aqui são mais exemplos para vocês prestarem atenção. E sempre lembrando que produtor, consumidores, tudo que sobra vai para os decompositores. Esse tudo que sobra, gente, pode ser fezes, pelos, penas, restinho de planta, tudo que tiver do animal, tá? Essa aqui mesmo nós temos planta, gafanhoto, rato, cobra, gavião. Aqui nós temos 3 sequências, né? Nós temos plantas, aqui uma alga, o caramujo, o peixe e a garça. Aqui nós temos planta, besouro, sapo, gavião. No outro nós temos trigo, rato, cobra. É só a gente lembrar, sempre começa de um produtor, passa para o consumidor primário, no caso aqui os consumidores primários, caramujo, besouro, rato, secundário, peixe, sapo, cobra, né? E terciário só a garça e o gavião. Nessa de baixo não tem consumidor terciário, tá? Ela só foi até o secundário. Aqui eu tenho 3 cadeias alimentares, ó. Primeira é alga, caramujo, peixe, garça. Segunda, vegetal, besouro, sapo, gavião. Terceira, trigo, rato, cobra. Aqui eu já tenho uma teia. A partir do momento que eu tenho mais de uma cadeia, mesmo que seja apenas 2, eu já tenho uma teia alimentar, tá? Porque são várias direções, eu não tenho uma sequência linear, eu não tenho uma linha única, eu tenho várias, tá? Então, a partir do momento que eu consigo tirar várias cadeias, eu tenho uma teia. Essa aqui mesmo, eu posso ir, ó, capim, coelho, gavião. Eu posso ir capim, coelho, cobra. Eu posso ir capim, gafanhoto, sapo, perdiz. Capim, gafanhoto, sapo, cobra. Então, eu tenho várias cadeias dentro de uma mesma teia alimentar, tá bom? Então, teias e cadeias alimentares, sequências alimentares. Cadeia, quando eu tenho uma linha só, uma sequência linear. Teia, quando eu tenho várias cadeias dentro de uma só. As cadeias e teias alimentares sempre começam de um produtor, passam pelos consumidores e finalizam com os decompositores.